Olá pessoal, meu nome é Wesley, sou pastor na Igreja Batista Pés Formosos e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o novo nascimento. Na parte 1 nós falamos sobre o estado anterior, do novo nascimento, como nós estávamos antes do novo nascimento. E agora nós vamos falar realmente sobre o tema novo nascimento, que é uma parte muito importante para esse estudo bíblico. Tá ok? Vamos lá? O texto que nós baseamos a nossa mensagem está em João capítulo 3, versículo 1 ao versículo 12. Nós vamos ler novamente, a partir do versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, e porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus então respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo, porque o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos então respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crês, como crereis se vos falar das celestiais? Bom, é um texto muito interessante, né? Esse texto ele fala sobre a história de Nicodemos. Muito interessante essa história de Nicodemos. Vamos falar um pouquinho sobre essa história. É interessante porque Nicodemos ele foi encontrar com Jesus. Ele foi encontrar com Jesus porque ele ouviu falar de Jesus. Em João capítulo 2, versículo 23, fala que Jesus fez muitos milagres. A gente sabe que das bodas, que ele fez a multiplicação lá, a transformação, a transformação da água para o vinho. Mas depois ele fala assim também que ele fez muitos milagres e a fama dele se espalhou em Jerusalém, onde Jesus estava neste momento. E Nicodemos foi ter com ele de noite. E quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era um homem muito importante. A Bíblia fala assim que ele era príncipe dos judeus. Ele participava do Sinédrio, era um fariseu e era um homem que dedicava ao serviço de Deus. Um homem religioso, um homem muito inteligente, muito respeitado na sociedade. Tá? Na cultura judaica ele era um homem muito importante. Ele representava os judeus, principalmente os fariseus, perante o Sinédrio. E o que era Sinédrio? Sinédrio era uma assembleia de juízes, pessoas que julgavam as causas tanto culturais, religiosas e até sociais. Tá? E eles doutrinavam realmente os judeus. Eles não só dedicavam ao estudo da Torá, mas eles também julgavam, eram pessoas que falavam o que eles deveriam fazer, o que não deveriam fazer. De certa forma, eles tinham uma grande influência sobre a população judaica naquela época. E Nicodemos era um homem muito importante, muito respeitado. Era um homem também muito bom. Ele era um homem diferente, sabe? Não eram como os outros fariseus. A Bíblia fala assim que Nicodemos, por ouvir falar de Jesus, ele foi ter com Jesus de noite. É interessante, né? É só uma ilustraçãozinha. Será que ele foi de noite encontrar com Jesus para não ser visto pelos judeus? Será que ele temia o que os judeus podiam falar a respeito dele, um homem religioso, um homem com a posição que ele tinha, ir encontrar com Jesus, um homem que estava fazendo milagres? É curioso pensar um pouquinho sobre isso. Mas ele foi ter com Jesus. É interessante, que muitas pessoas vão até Jesus e elas também não gostam, não querem ser vistas, às vezes pela família, por amigos que estão indo à igreja, que estão indo buscar a Deus, estão indo encontrar com Jesus. Eu quero dizer para você que o importante mesmo é você ir ter com Jesus. Eu tenho certeza que as pessoas que vão ter um encontro com Jesus, a vida dessas pessoas são totalmente transformadas.
Nicodemos, a partir desse dia nunca mais foi o mesmo. Essa história que Jesus falou para ele sobre o novo nascimento mexeu muito no seu coração. E Jesus então começa falando para ele, né, que era necessário, né, que ele nascesse de novo para ver o reino de Deus. Ele queria, né, que Nicodemos também fosse um homem salvo, um homem que testemunhasse, um homem que pudesse entrar no reino de Deus. Né? A religiosidade, irmãos, não quer dizer que é um processo, que é um meio de se chegar a Deus. O meio de se aproximar de Deus é através de Jesus Cristo. E isso acontece através do novo nascimento. Tá? E Jesus, então, falou isso com ele, e Nicodemos respondeu: como pode então um homem nascer já sendo velho? Né? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Parece uma ironia, né? Mas Nicodemos entrou no jogo da história. Sabe? Nicodemos não era um homem burro, idiota, para fazer uma pergunta qualquer. Ele era um homem sábio. Tá? Quero deixar bem claro isso. Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. O novo nascimento, irmãos, é um ato exclusivo de Deus na vida do homem. Ele transforma o homem, né, a nossa inclinação para o pecado, a nossa inclinação para o mal. Ele nos transforma e nos dá uma disposição para o bem. Capacitado através do Espírito Santo, nós vamos ser capazes de começar a fazer coisas boas, agradáveis a Deus. Tá bom? E isso é uma verdade que precisa ser pregada no meio de nós. A verdade é que o homem precisa nascer de novo, que o homem precisa regenerar. Tá? A palavra regeneração, né, que tem o mesmo significado do novo nascimento. Tá ok? Tá dependendo da tradução que você tiver aí. O novo nascimento ou regeneração quer dizer que você vai reviver, tá? Você vai renascer, um novo nascimento. E a doutrina acerca do novo nascimento, ele é apresentada também no Antigo Testamento. Tá? Em Salmos 51, o Davi, ele fala assim: olha, eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Ele fala, né, que ele nasceu nessa origem de pecado. Nós nascemos, irmãos, nessa origem do pecado. Então nós somos inclinados para o mal. Ok? Então antes de conhecermos Jesus, estamos sempre inclinados para o mal. Por isso nós cometemos alguns tipos de pecado, tá? Porque a nossa inclinação, se não for através do Espírito Santo, vai ser para a carne. Ok? Em Isaías, também, capítulo 57, versículo 15, ele fala assim também: olha, dar-vos-ei o coração novo, e porém dentro de vós, aliás, Ezequiel, capítulo 36, 26, e dar-vos-ei o coração novo, e porém dentro de vós espírito novo, Ezequiel 36, 26, ok? E em Isaías 57, 15, fala assim que Deus é aquele que vivifica o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. Então já existia, né, alguns versículos-chave para esse novo nascimento no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento, ele é claramente explicado por Jesus, né? Esse processo, essa forma de entrar no reino de Deus. Se você deseja entrar no reino de Deus, se você deseja participar do reino de Deus, você precisa nascer de novo. E o que significa então nascer de novo? Tá? Nascer de novo significa nascer de cima, nascer do alto. No original grego, ele quer dizer nascido de Deus, gerado por Deus. Tá ok? E ele está também uma descrição em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. E também em Efésios 2, 1, 5, que fala sobre a necessidade de ser gerado na semente incorruptível da sua palavra, também 1 Pedro 1, 23. Tá ok? E esse significado do novo nascimento é tão profundo, e seu efeito é tão radical, que o homem ele nasce como uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia fala assim em 2 Coríntios 5,17, que nós somos uma nova criatura. O novo nascimento, então, nos transforma em uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso através da palavra de Deus e através do Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo. Né? E essa expressão, nascer de novo, que foi utilizada entre Jesus e Nicodemos,
Ele quer dizer nascer de cima, nascer do alto, né? Nascer de novo, nascer mais uma vez. Tá? Você vai nascer agora de cima, um nascimento que vem do alto. Você vai nascer de novo, um novo ser. Né? Você vai ser uma nova pessoa. O caráter de Cristo vai estar em você e você agora não vai estar inclinado mais para o pecado, mas você vai estar inclinado agora para as coisas do alto, para as coisas que vêm de Deus. Aleluia, glória a Deus. E é interessante também, né, como o homem então pode nascer de novo, né? Essa pergunta é utilizada por Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, né? Era um homem que tinha muita sabedoria, Nicodemos, não era um homem burro para fazer uma pergunta qualquer. Ele fez uma pergunta muito sensata. Como pode então um homem nascer de novo? Né? É uma ilustração que ele fala, pode um homem, né, voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Né? Ele estava querendo ali mostrar a incapacidade humana de acontecer esse processo. Olha, é impossível, né, um homem nascer de novo pelo processo humano. É impossível um homem nascer de novo, né, porque o ser humano é incapaz de renascer, ok? Mas é um nascimento que vem do alto. E Jesus ele explica muito bem isso para Nicodemos. Né? Mas foi uma pergunta muito interessante. Como pode então um homem nascer de novo? Um homem nasce de novo através do Espírito e da água. Interessante, hein? A água, né, representa também a palavra de Deus. E alguns estudiosos também dizem que também isso é utilizado também através do batismo, né, que é muito importante para o nosso processo de salvação. Ok? Eu falo processo, irmãos, não porque é um processo, né? É uma atitude, é um testemunho público, tá bom? Não, parece que é um processo que você tem que ficar galgando, né? Não, na verdade, o ato de salvação acontece através da fé, né? Através da nossa confissão dos nossos lábios, nosso coração crê para a justiça, nossa boca confessa os nossos pecados e confessa que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos salvos. Tá? Mas o processo da regeneração, do novo nascimento, ele realmente acontece no nosso coração através do Espírito Santo. Quando nós nascemos através da palavra, do conhecimento bíblico. A Bíblia fala assim que errais porque não conheceis as Escrituras. Muitas vezes a pessoa aceita Jesus, mas continua no erro, porque não conhece as Escrituras. Por isso que ele precisa nascer da água, precisa conhecer a palavra e ser levado ao batismo nas águas, para realmente ele estar testemunhando diante das pessoas o seu testemunho de fé, diante das pessoas que ele é um cristão. Tá ok? Por que Deus opera, então, o novo nascimento na vida do homem? Né? Ele fala assim, em Efésios 2, 4, 5, que ele é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Nós estávamos ainda mortos em nossas ofensas e ele nos vivificou juntamente com Cristo. A intenção de Jesus, né, de explicar o novo nascimento é a intenção de a pessoa reviver, viver uma vida juntamente com ele. Né? Jesus estava convidando essas pessoas a viver uma vida com ele, a andar com ele, a viver uma vida próxima dele, a ser um discípulo de Cristo. Essa é a vontade de Deus. É você passar para o novo nascimento para se tornar um discípulo de Cristo. Ok? O apóstolo Pedro, ele fala na primeira carta de Pedro 1,3, né, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Né? Ele nos levou a viver, né? Então, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou para uma viva esperança. Você agora vive uma nova vida de esperança. Isso é fruto da sua grande misericórdia, incalculável amor. E toda essa obra de salvação é para o louvor da sua glória. Amém? 1 Efésios capítulo 1, versículos 6, 12 e 14. Queridos, e por que um homem precisa nascer de novo? Nós falamos no vídeo anterior, né, sobre qual era o nosso estado anterior do novo nascimento. Né? Após a queda do homem, nós então nascemos então na origem do pecado, nós nascemos nas nossas iniquidades, somos reclinados para o mal, inclinados, né, para as vontades carnais, aos prazeres carnais. Por isso há uma necessidade de nascer de novo, porque nós éramos trevas,
E para passar para o reino da luz, o reino de Deus, você precisa então se tornar um filho de Deus. Você precisa se tornar um filho da luz. Então, após a queda do homem, né, lá em Adão, quando Adão pecou, todo homem que nasce, nasce então inclinado para o pecado. Tá? Mas a Bíblia fala assim, que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, é nascido de Deus. Está em João capítulo 5, versículo 1. Ou seja, todo aquele que quiser se tornar filho de Deus, ele precisa nascer de Deus. Né? Ele precisa então nascer através da palavra, através do batismo, através do Espírito Santo. Amém? E é interessante, né? Que os efeitos do novo nascimento são claros na vida das pessoas que realmente nasceram de novo. Ao nascer de novo, né, você deixa de estar morto espiritualmente, preso então nos seus delitos, nos seus pecados, pela própria natureza que nós nascemos. Tá? Nós fomos então vivificados através de Jesus Cristo, então ele deixa de estar morto espiritualmente. Né? O primeiro efeito que acontece na vida daquele que nasceu de novo, ele deixa de estar morto espiritualmente. Efésios capítulo 2, no versículo 6. Ok? Ao nascer de novo também, o homem é capacitado a submeter à vontade de Deus e a viver uma vida que o agrade. Um homem que está no pecado, irmãos, ele não vive para agradar a Deus. E muito menos para fazer a vontade de Deus. Ele satisfaz as próprias vontades ou a vontade carnal, aos prazeres carnais. Mas o homem, quando nasce de novo, ele começa então a querer fazer a vontade de Deus e começa a criar um desejo no coração dele, através do Espírito Santo, de querer agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Ele passa então a aceitar a mensagem do Evangelho com mais facilidade. Ele começa a compreender a palavra, ele começa a receber através do Espírito Santo ensinamentos que ele não tinha antes. É verdade? Porque agora ele passa a ter então a mente de Cristo. Okay? Ele começa a discernir coisas que ele não discernia antes, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 16, né? Vai falar sobre isso. E ao nascer de novo também, o homem fica livre da culpa e do domínio do pecado que estava sobre ele. Né? Ou seja, a pessoa então, ela começa a ficar livre. Livre. Você fica livre, irmãos. Livre de toda condenação. Sabe? Você agora é livre pela palavra de Deus, através do novo nascimento. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você agora é uma pessoa que não é mais escravo do pecado, mas agora você pertence a Deus. Você agora tem a vida eterna. Ao nascer de novo também, o homem desfruta de uma esperança que é viva. Tá? E essa esperança de que um dia ele estará no reino de Deus, que a sua herança incorruptível está guardada lá no céu. E o seu galardão, né, o seu presente está guardado lá no céu. 1 Pedro 1, no versículo 3 e 4, vai falar sobre isso. Né? A pessoa que foi regenerada, que nasceu de novo, ele possui também o Espírito Santo como selo, tá? Como penhor e garantia, né, de que ocorrerá um dia vindouro, um dia que vai vir, um dia que vai chegar, né? Onde passaremos uma eternidade juntamente com Jesus, com Deus, lá no céu. E ao nascer de novo também, o homem nunca mais será o mesmo. Nunca mais, irmãos. A pessoa pode até voltar para o pecado, mas ela nunca mais será o mesmo. Porque aquele que foi regenerado, ele experimentou o amor de Deus. Ele experimentou as palavras, sabe, de Cristo. E essas palavras, ela cria raízes. Ele fala assim que a palavra de Deus não volta vazia. Tá? Ou seja, a pessoa nunca mais será a mesma. Nunca mais, nunca mais. Tá? A palavra de Deus, ela transforma a vida das pessoas. Ela muda totalmente a vida das pessoas. E nós podemos ver, né, nessa história de Nicodemos, que Nicodemos ele foi confrontado, né, sobre o novo nascimento. Né? Nós vimos a importância de nascer de novo, nós vimos a necessidade de nascer de novo. E Jesus deixou claro para Nicodemos, olha, existe uma necessidade, você precisa nascer de novo. Você precisa receber a palavra, a minha palavra,
aquilo que eu tenho feito, o meu testemunho, acredite, eu sou o Messias. Jesus estava dizendo para ele, olha, você precisa compreender as coisas que são celestiais. Mas para compreender as coisas que são celestiais, você precisa nascer da água e do Espírito. Meu querido, eu quero te dizer, você precisa nascer de novo. Sabe? Se você não tem experimentado uma vida de novidade em Cristo Jesus, se a sua vida é a mesma, sabe? Se nada mudou na sua vida, se você ainda continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes de Cristo, olha, eu convido você a pensar e refletir. Será que eu nasci de novo? Será que eu estou inclinando, né, o meu coração para a carne? Ou eu tenho feito a vontade de Deus? Porque aquele que nasceu de novo, ele vive para agradar a Deus. Eu tenho certeza que nós somos capazes ainda de errar. Sabe? Nós erramos. Eu erro. Todo mundo erra. Todo mundo peca. É verdade? Mas nós precisamos nos arrepender. Sabe? Precisamos ir lá para a água, para a palavra. Sabe? E receber a palavra de salvação, de misericórdia, de graça. E essa palavra que vai transformar o nosso coração. O Espírito Santo vai fazer com que essa palavra produza uma semente. Essa semente vai ser plantada e ela vai ser regada pelo Espírito Santo. E essa semente vai brotar e vai crescer e vai começar a produzir frutos. Frutos bons, agradáveis a Deus, que satisfaçam a vontade de Deus. Você nasceu, meu querido, para agradar a Deus. Você nasceu para glorificar o Senhor. Então viva para agradar a Deus. Você passou pelo novo nascimento, então volte seu coração totalmente para Deus e permita que o Espírito Santo complete a obra que ele já iniciou um dia. Tenho certeza que Deus, ele vai fazer com que você cresça cada dia. Sabe, a vontade de Deus é que nós cresçamos na graça e no conhecimento. E é de degrau em degrau mesmo. A gente vai crescendo. Todos os dias nós aprendemos algo através dos nossos erros, né? E também através do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, é aquele que está presente todos os dias, nos ajudando, nos auxiliando. Amém? Olha, essa palavra é muito importante, porque ela fala assim, olha, aquele que não nascer da água do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Meu querido, eu quero que você entre no reino de Deus, porque eu quero entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus é bom. O reino de Deus, irmãos, é um reino onde ele é o rei. Um rei que governa com amor, um rei que não quer tristeza, um rei que quer que nós sintamos a alegria dele, a paz dele, o amor dele. Ele convida você a participar deste reino, um reino maravilhoso, sabe? Mas é necessário você nascer de novo, é necessário você nascer da água do Espírito. Eu tenho certeza, meu querido, se você experimentar esse novo nascimento, a sua vida jamais será a mesma. Meus queridos, eu gostaria de finalizar esse estudo dizendo que Jesus ele te ama muito. Você, por mais que você esteja afastado de Deus, ou mesmo estando na igreja, tendo uma vida religiosa, ele te ama muito e deseja que você entre no reino de Deus, participe do reino de Deus. Mas é necessário você nascer de novo. É necessário você agradar a Deus. É necessário você inclinar as suas vontades, sabe, que estava direcionado à carne, agora à vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. Se você tem feito coisas para agradar a sua carne, olha, meu querido, olha o Senhor, fale com Deus. Tenho certeza que o Senhor ele tem misericórdia de cada um de nós. Ele vai ter misericórdia de você também e vai transformar a sua vida, sabe? Vai à palavra. A palavra transforma, a palavra modifica a nossa vida. Vai ao Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. O Espírito Santo é aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é o nosso intermediador entre nós e Deus. Através de Jesus Cristo você pode se chegar a Deus e Ele com certeza intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está lá, irmãos, intercedendo por você, para que você alcance a eternidade com Ele, para que você entre no reino de Deus. Então nasça de novo. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Entregue o seu coração para Jesus. Confesse com com seus lábios. Creia em seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor.
e Ele vai transformar o seu futuro, Ele vai transformar o seu coração, o seu interior, Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai apagar o seu passado. Talvez você não esqueça, mas Ele vai apagar todo o seu passado. Que Deus te abençoe, meu querido. Receba essa palavra no seu coração, foi com muito amor, sabe? Deus tem algo muito bom para você. Eu tenho certeza que Deus preparou um lugar especial para você na eternidade. Basta somente você tomar o primeiro passo. Abra a porta do seu coração. Permita que Jesus entre no seu coração e Ele vai começar a fazer uma mudança no seu interior. Ele vai transformar o seu coração. Ele vai transformar a sua vida completamente. Aleluia. Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus Cristo. Nós te amamos muito. Aqui vai um abraço da Igreja Batista Peço Formoso. Um abraço do nosso pastor Carlos. E que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus.